Fala pessoal, e aí, tudo tranquilo com vocês? Bom, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Física Master. Aqui fala o professor Renan Batista, o teu professor de Física, e na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de hidrostática. Sendo assim, é importante lembrar que se você ainda não assistiu a nossa aula sobre densidade, sobre pressão hidrostática, você precisa assistir essas aulas. Eu vou deixar elas aqui no final desse vídeo. Então fica aí, que depois da vinheta eu volto para a gente aprender tudo sobre o Teorema de Stevens. Bom, pessoal, na aula de hoje eu tirei um tempinho para falar para vocês sobre esse teorema e quais são as consequências dele dentro de umas questões que vão aparecer para você. Tudo beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Olha só, nós aprendemos em aulas anteriores que a pressão hidrostática depende de três fatores: da densidade do líquido, da gravidade e da profundidade, que você quer calcular essa pressão, ou seja, da altura que se encontra aquele ponto que você quer calcular essa pressão. Entenda aqui esse desenho para você poder entender o que eu vou falar. Olha lá. O que você tem basicamente aqui é um recipiente, tudo bem? E eu coloquei aqui dois pontos para você. E perceba então que esses dois pontos estão em profundidades diferentes. Então olha o que eu vou fazer, preste atenção. Nesse pontinho A aqui eu vou dizer que ele possui aqui uma altura HA. E nesse pontinho B eu vou dizer que ele possui uma altura HB. Ou seja, existe uma coluna de líquido em cima de cada ponto. E essa coluna de líquido ela é diferente para cada um desses pontos. Tranquilo? Beleza, então. Agora, o que eu quero que você entenda e eu quero que você saiba o que o teorema de Stevens fala. Ele fala o seguinte, olha lá. Eu tenho aqui pressão no ponto A, densidade do líquido, gravidade e a profundidade no ponto A. Aqui eu tenho pressão no ponto B, densidade do líquido, gravidade e profundidade no ponto B. Tranquilo, Renan? Beleza. Mas o que esse teorema ele fala? Eu vou te provar isso matematicamente e olha o que nós vamos fazer. Eu quero que você consiga entender que existe uma diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B. Renan, diferença de pressão, vai ser então o ponto A, a pressão no ponto A menos a pressão no ponto B. Exatamente. Mas eu quero que você entenda o que gera essa diferença de pressão. Vamos lá? Beleza, olha só, gente. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte, ó. Pressão no ponto A menos a pressão no ponto B. Isso vai ser igual a densidade vezes a gravidade, tudo bem? Vezes... Renan, eu percebo o seguinte, ó, eu percebo aqui que a densidade e a gravidade se repetem dos dois lados, ou melhor, nas duas situações. Mas o único fator que não é o mesmo é a profundidade. Exatamente, então eu tirei aqui, ó, em evidência a densidade e a gravidade. E olha o que vai gerar então, galera. Vai gerar isso aqui, ó. A altura no ponto A, ou seja, a profundidade na pressão no ponto A, menos a profundidade do ponto B. Ah, olha o que você tem aí, galera. Você tem uma diferença de profundidade e essa diferença de profundidade nesses pontos vai gerar uma diferença de pressão. Pronto. Essa que é a ideia do teorema de Stevens. O teorema de Stevens diz o seguinte: se você tiver um líquido em equilíbrio, tudo bem? Um líquido em equilíbrio, e você pega pontos diferentes dentro desse líquido, essa diferença de profundidade, ela vai ocasionar uma diferença de pressão. Pronto. E eu acabo de te provar isso aqui matematicamente, tá bom? Bora só organizar a ideia? Preste atenção aqui, ó. Quando a gente tem aqui uma diferença, um valor maior menos um valor menor, a gente pode escrever assim, concorda comigo? Variação de pressão, então a variação de pressão vai ser igual a densidade vezes a gravidade vezes a diferença de que, galera? A diferença de profundidade. Ah, saquei então, Renan. Para existir diferença de pressão, eu tenho que ter uma diferença de profundidade. Perfeito. Exatamente, E nós vimos isso aí em umas aulas anteriores, mas só que a gente não chegou a falar o enunciado, do teorema de Stevens, ou também de Estevam, como alguns gostam de chamar, tudo bem? Então, isso que diz o teorema de Stevens. Para você ter uma diferença de pressão, você precisa ter uma diferença de profundidade. Tranquilo? Beleza. Renan, então, qual é a consequência desse teorema? Pensa comigo. Olha lá, eu tenho aqui um recipiente, beleza? E eu botei dois pontos. Perceba, então, que se você traçar uma reta bem aqui, ó, olha lá, preste atenção.
se você traçar uma reta bem aqui, eu vou pontilhar essa reta aqui de preto para você, ó. Pronto. Se você traçar uma reta aqui, você percebe que esses dois pontos estão no mesmo nível. Não entendeu? Vou melhorar para você. Olha lá. Vamos supor aqui que você consiga analisar a profundidade desses dois pontos, ó. Perceba então que aqui, ó, você tem a mesma profundidade para os dois pontos. Eu vou chamar essa aqui de altura A, que é a altura no ponto A, e eu vou chamar essa aqui de altura B, que é a altura no ponto B. Ah, então, se não tem diferença de altura, eu não tenho diferença de quê, galera? De pressão. Então não existe diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B, porque as profundidades são o quê, galera? São as mesmas. Entendi, Renan. Beleza. Perceba o que eu estou falando. Eu estou falando que não tem pressão? Não, eu estou falando que tem pressão, mas que não existe uma diferença de pressão entre os pontos. Entendi, Renan. Então eu posso dizer o seguinte, né? Posso dizer isso aqui, ó, que a pressão no ponto A ela é igual à pressão no ponto Q, galera? No ponto B. Por que que elas são iguais? Porque a profundidade no ponto A é igual à profundidade no ponto B. Pronto. Essa que é a ideia, tudo bem? De uma das consequências desse princípio. Beleza? Não se esqueça disso aí, pois isso vai ser muito importante em algumas questões. Tá? Então você pode dizer o seguinte, ó, que toda vez que você tiver pontos em um fluido que está em equilíbrio, beleza? E eles estiverem no mesmo nível, na mesma profundidade, na mesma altura, a pressão vai ser a mesma nesses pontos. E claro, se você tivesse um nível, um desnível, né? Uma profundidade maior, a pressão seria maior, né? Seria diferente num outro ponto aí. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Então não se esqueça disso aí. Agora, vamos analisar um ponto importante. São chamados vasos comunicantes, que quando caem em prova, geralmente geram muita dúvida para alguns alunos. Os vasos comunicantes, eles aparecem geralmente nesse tipo de situação. Perceba que são vasos que possuem formatos, geometrias diferentes. E aí, às vezes, alguns alunos acabam se confundindo porque eles pensam que a geometria vai influenciar, né? Vai influenciar de alguma maneira na pressão. Mas fique atento. Olha lá, preste atenção. Eu vou delimitar aqui novamente, tá bom? 3 alturas. Olha lá. Ponto A, ponto B, ponto C dentro do mesmo líquido. Eles estão todos se comunicando. Por isso que o nome é vaso comunicante. E isso, você tem ali líquidos que estão se comunicando, né, com esses vasos que têm geometria diferente. Beleza, então, Renan? Então, olha só qual é a ideia. Se você for parar para analisar, aqui em cima do ponto A você tem uma profundidade, tranquilo? Aqui em cima do ponto B você tem outra profundidade, certo? E se você for para analisar, as profundidades são todas iguais. Então, se esse líquido está em equilíbrio e as profundidades são todas as mesmas, podemos concluir, então, galera, que a pressão no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B e a pressão no ponto B vai ser igual à pressão no ponto C. Então, muito cuidado com esse tipo de problema de vasos comunicantes, tá bom? A geometria, tá bom? A geometria desses caras aí não vai influenciar na pressão. Renan, eu tenho uma pergunta. E se caso eu quisesse analisar a pressão aqui embaixo, ó, aqui embaixo, nesses 3 pontos, não tem problema nenhum. Você simplesmente ia analisar a altura de líquido que você ia ter em cima de cada um desses pontos. A profundidade ia ser a mesma. Se o líquido é o mesmo, é a mesma densidade e a gravidade também é a mesma. Então, nós podemos dizer que pelo teorema de Stevens as pressões vão ser iguais. Tudo bem? Então, muito cuidado com esses problemas aí de vasos comunicantes. Tudo bem, galera? Beleza? Bom, gente, espero ter ajudado de alguma maneira. Se eu conseguir ajudar, deixa teu like. Se eu conseguir te ajudar, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que assim você ajuda elas e também ajuda muito o canal. E não se esqueça de se inscrever, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.